está acontecendo de maneira muito forte, e no Brasil de modo muito acentuado nos últimos anos, é a mistura entre política e religião. Certamente esse fenômeno não acontece só no Brasil, vemos também em outros países importantes, mas essa relação entre religião e política, até que ponto ela se justifica? Por um lado, nós temos que perceber o seguinte: religião e política são dois domínios da realidade humana diferentes. Religião é da ordem da convicção pessoal, que leva uma pessoa a dizer creio em Deus, creio de uma maneira ou de outra, porque temos muitas confissões religiosas, não só dentro do cristianismo, mas de outras também, outras religiões. Então, é um creio que engaja a pessoa inteira e diz respeito àquilo que nós chamamos o âmbito mais importante na vida da pessoa, que é o âmbito do transcendente, o âmbito que a pessoa entrega o seu coração àquilo, àquele a quem denominam Deus. E Deus, na tradição da maioria das pessoas, Deus é aquela última palavra que nós dizemos sobre a realidade. Então ele é o fundamento da realidade. Mas não é um fundamento como se fosse um fundamento, digamos assim, lógico da realidade. Não. Deus é alguém, pelo menos na tradição cristã, alguém que nós não podemos nem nomear. Nós dizemos na tradição cristã que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas dizendo isso, nós não podemos dizer que temos domínio sobre Deus. Deus está sempre nos interpelando. Então, e nos oferece caminhos também, caminhos de existência, caminhos que nos mostram como viver a vida pessoal, a vida com outras pessoas, também como cuidar do mundo no qual nós vivemos, ou seja, a religião traz muitos valores. Então, isso que é do âmbito da religião. Agora, se nós formos ver a política, nós vamos ver que a política ela diz respeito ao âmbito daquilo que nós chamaríamos o âmbito não da transcendência, mas o âmbito da imanência, ou seja, o âmbito da nossa existência aqui na Terra, na nossa existência como cidadãos, na nossa existência enquanto pessoas que vivem juntas no mesmo lugar. Pode ser uma cidade, por exemplo, se a gente vai fazer uma eleição para prefeito, num estado, por exemplo, se nós vamos eleger um governador, ou num país, se nós vamos eleger um presidente. Então, a política, ela diz respeito àquele âmbito da realidade, que é o âmbito onde nós todos vivemos sob uma lei, uma legislação, a Constituição Nacional, por exemplo, as constituições dos estados ou as dos municípios, que regulamenta o existir, regulamenta o que devemos fazer, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, as leis e também, não só as leis, mas se nós infringirmos as leis, aquilo que nós devemos responder por termos infringido uma lei. Então, o âmbito da política é um âmbito bastante diferente do âmbito da religião. Portanto, querer juntar religião e política pode ser um pouco perigoso. A religião pode nos inspirar valores, por exemplo, o valor da fraternidade, o valor da solidariedade, o valor do serviço ao próximo, ou outros valores mais importantes, como o valor da honestidade, por exemplo. Todas as religiões, elas pensam a pessoa, o fiel, como uma pessoa que é reta diante de Deus. Então a pessoa, claro, ela vai ser uma pessoa que busca ser honesta. Então, esses valores da religião, eles são muito importantes e podem respaldar certos elementos da política. Mas eu não posso usar a religião para defender um projeto político. Eu não posso manipular a religião para dizer em quem votar.